Muito bem, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para capacitação. Dessa vez nós vamos falar sobre a gestão de projetos culturais, que é o que é a parte que vocês devem estar agora, né? Já que vocês devem estar executando os trabalhos de vocês e vocês vão precisar gerir esses projetos. Eu vou compartilhar com vocês a tela do edital. Estou compartilhando aqui com vocês o edital 1. Na verdade, são os dois editais, né? O 1 e o 3, os contemplados nesses editais que vão precisar fazer a gestão aí dos projetos. Tá dando para ver direitinho? Então, tá. Nós vamos pular diretamente para a página 15, para a gente falar sobre o termo de execução e a divulgação dos projetos, tá? O termo de execução é o termo que vocês assinam assim que vocês são formalmente contemplados, né? Vocês passam pela avaliação, são convocados para a habilitação e depois da habilitação, né, com os documentos todos ok, vocês assinam um termo de execução para garantir o recurso para executar o projeto, né? O termo de execução cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste edital e pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e de Turismo, contendo as obrigações dos assinantes dos termos. Então, uma das partes importantes da parte de execução do projeto de vocês é a divulgação dos projetos. Os produtos artísticos, culturais e as peças de divulgação dos projetos exibirão as marcas do governo federal e da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, de acordo com as orientações técnicas do Manual de Aplicações de Marcas divulgado pelo Ministério da Cultura, observando as vedações existentes na Lei nº 9.504, de 97, que é a Lei das Eleições, e nos 3 meses que antecedem as eleições. Não é o caso agora. O material de divulgação dos projetos e seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. O material de divulgação deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Então, pessoal, uma das coisas mais importantes que vocês precisam colocar no projeto de vocês são as logos para divulgação. Tá? O Ministério da Cultura, ele disponibiliza um manual de aplicação dessas marcas, como deve ser colocado no material de divulgação. Todos os materiais que forem divulgados em rede social, todos os materiais que forem divulgados em jornal, banner, panfleto, conforme a planilha orçamentária e a estratégia de divulgação de vocês, descrita no projeto, vocês vão precisar seguir esse esquema de divulgação do seu projeto, tá bom? Ô, Mariana, eu vou deixar aqui no chat o link para a pessoa acessar o manual de marcas do governo. Aí depois, caso está na reunião,
podia passar também como que vai estar disponibilizada a logo da prefeitura, para o pessoal ter acesso. Tá ótimo. É porque vocês vão precisar inserir nos materiais gráficos ou digitais. Agora nós vamos pular para a página 35 desse edital, que é o anexo 4, que fala exatamente do termo de execução cultural. Vou dar um zoom menos aqui rapidinho. O termo de execução cultural é o número e o ano, né, que tem que ser indicado, tendo por objeto a concessão de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital número 001 de 2024, nos termos da Lei 14.399 de 2022, que é a PENAB, da Lei 14.903 de 2024, que é o Marco Regulatório do Fomento à Cultura, do Decreto número 11.740 de 2023, que é o decreto da PENAB, e do Decreto número 11.453 de 2023, que é o decreto de fomento. Nesse termo, é como se fosse um contrato onde as partes vão indicar quais são os seus direitos e seus deveres com relação à execução do trabalho. Aqui vai ser o indicado das partes, né? O nome do ente federativo, o representante que vai assinar, aí tem toda a parte de informações de RG, CPF, e, enfim. E o procedimento, este termo de execução cultural é instrumento de modalidade de fomento à execução de ações culturais celebrado com agente cultural selecionado nos termos da lei e dos decretos, as leis já citadas, né, anteriormente, e dos decretos já citados. Este termo de execução tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural, que aí vai ter o nome do projeto aprovado, contemplado no conforme processo administrativo e vai indicar o processo. Aqui também vai falar a respeito de valores, vai falar a respeito da conta que será acreditado o recurso, e aqui fala a respeito das obrigações. Passa passinho, só um minutinho, né, que é uma coisa importante para a gente falar da aplicação de recursos. Pessoal, a conta, né, normalmente a gente, os órgãos que estão fazendo a gestão do PENAB pedem para a conta ter rendimento, né? E é bom que tenha, né? Porque esse rendimento, depois você pode utilizar para alcance do seu objeto, né? Para o seu projeto em si, sem necessidade de autorização prévia. Então, o dinheiro rendeu, você pode usar, tá? Você pode usar o recurso todo, tá? Que estiver em conta, até o final do projeto. Dando seguimento à parte de obrigações, aqui fala a respeito das obrigações do órgão responsável pelo edital, que no caso é a secretaria, que é transferir os recursos ao agente cultural, orientar o agente cultural sobre o procedimento para prestação de informações dos recursos, analisar e emitir parecer sobre relatórios, zelar pelo fiel cumprimento desse termo de execução, adotar medidas saneadoras e corretivas quando houver inadimplemento, monitorar o cumprimento pelo agente cultural das obrigações previstas nas cláusulas, na cláusula 6.2, que são as obrigações do agente cultural, que é executar a ação cultural aprovada. Então, aqui eu quero focar no seguinte: o que vocês aprovaram no projeto de vocês é exatamente o que tem que ser executado, tá bom? Executar a ação cultural aprovada.
Então, assim, claro que algumas coisas, né, precisam ser readequadas conforme o tempo, às vezes até mesmo por conta de períodos, né, de aprovação, de recebimento do recurso, às vezes você vai precisar rever o cronograma, mas a execução da ação cultural aprovada na íntegra, ela é de total importância. Aplicar os recursos concedidos na realização da ação cultural. É por isso que vocês mandam a planilha orçamentária, né, que é para poder fazer a aplicação do valor integral dos recursos recebidos. Igual a Flávia falou um pouco mais cedo, logo agora, né, ela disse que os rendimentos que vocês receberem da conta poderão ser utilizados sem informação prévia, né, sem a prévia solicitação para o uso na secretaria, mas é o uso no objeto aprovado. Manter obrigatória e exclusivamente os recursos financeiros depositados na conta especialmente aberta para o termo de execução cultural. Então, tudo que vocês forem fazer de movimentação tem que ser feito através dessa conta. Pagamento de fornecedor é dessa conta para a conta do fornecedor. Pagamento de cachê, dessa conta para a conta do artista. Tudo tem que ser feito a movimentação financeira toda exclusivamente pela conta indicada no termo de execução cultural, tá? É muito importante aí, gente. Aí eu acho que vale a pena a gente tomar mais um tempo. Primeiro, não é permitido saque, tá? Quando é conta de projeto, tá? Você não pode sacar o dinheiro, tá? Não pode sacar parte do dinheiro, não pode sacar o dinheiro todo, não pode. O dinheiro tem que ficar na conta, tá? Ele só vai ser usado para pagar aqueles itens previstos na planilha, tá? Muito embora a gente vai falar de prestação de contas na sexta-feira, a gente vai dar alguma orientação aqui para vocês, que aqui no termo de execução já fala, já orienta alguma coisa. Muito embora, né, esses editais da PENAB, eles peçam apenas prestação de contas do objeto, mas se houver algum questionamento em relação o objeto, não foi comprovado que ele foi executado na íntegra. O órgão que está responsável pelo edital, no caso a prefeitura, ele pode solicitar uma prestação de contas financeira. E aí você tem que estar com todo o seu controle financeiro de acordo com a planilha do seu projeto, né? Então, por exemplo, as pessoas que você indicou lá na planilha de equipe, tá? Você indicou nome, CPF, a função, e lá na planilha tem um valor que você vai pagar para aquela pessoa, você tem que pagar para a conta que esteja no nome daquela pessoa, com aquele mesmo CPF. Você não pode pagar para terceiros, querendo pagar. Eu não posso depositar para Maria querendo pagar a Flávia. Entendeu? Não tem como fazer isso. Se quem prestou serviço foi a Flávia tem que receber esse recurso, tá? Então, como é que você vai fazer, né, essa movimentação? Se for um fornecedor que tenha nota fiscal, você vai pedir a nota fiscal primeiro e depois você vai efetuar o pagamento, tá? Se for pessoa física que não tem nota fiscal, você vai pedir uma LPA, depois vai executar o pagamento, tá? Se for, por exemplo, cupom fiscal, também vale. Aí o cupom fiscal você paga na hora, tá? Como é que pode ser feito esse pagamento? Transferência bancária, Pix, cheque, quem trabalhar com cheque. Mas hoje em dia ninguém trabalha com cheque, né?
Então, é transferência bancária e Pix. E esses comprovantes todos vocês têm que guardar, tá? Para cada movimentação. Então, tem que ter o documento que corresponda, que aquela pessoa recebeu, por aquele item que está na planilha. Então, vamos supor que seja um item alimentação, que esteja na sua planilha. Eu vou comprar ou no mercado ou no restaurante, e aquele mercado ou restaurante vai me dar o cupom fiscal ou uma nota fiscal, e eu vou fazer o pagamento no Pix ou na transferência bancária, né, naquele valor. E aí eu guardo o cupom, o comprovante desse pagamento que eu fiz, tá? E isso você vai arquivar, tá? Isso é bom que vocês organizem, gente. Tem uma pasta, um envelope, seja, guarde tudo, tá? Digitalize tudo. Abra uma pasta lá no seu computador, tá? Nos seus arquivos para esse projeto. Faça uma pasta de execução, tá? Para cada fornecedor, para cada prestador de serviço, digitalize lá a nota fiscal, o comprovante de pagamento, tá? Ou o cupom, ou o que seja que você tenha de comprovação, tá? Então, é importante vocês organizarem essa parte financeira, mesmo que não peça, tá? Mas é bom que vocês tenham. E outra coisa, tirem extratos mensais da conta de vocês, tá? Principalmente no início e antes de movimentar, é bom que tire. E todos os meses, quando tiver movimentação, vocês tirem e guardem esses extratos, tá? E no final, como é que é? Né? Eu já gastei tudo, ainda tem um dinheiro lá. Você não vai usar para nada mais? Seu projeto já foi todo executado, não vai usar para nada? Aí vocês vão procurar a prefeitura para saber como é que faz a devolução, porque na sua prestação de contas, quando você encerrar o projeto, a sua conta tem que estar zerada. Tem prefeitura, não sei se é o caso aqui, mas tem prefeitura que pede até para encerrar a conta, tá? Então, tem esse controle, tá? Financeiro, tá? E mais para frente a gente vai falar aqui para vocês a questão, logo em seguida aqui vai ser falado sobre a questão da execução do objeto, tá? Seguindo aqui com o termo de execução, as obrigações do agente cultural, né, além de manter os recursos financeiros depositados na conta, que será informada, também tem que facilitar o monitoramento, o controle e a supervisão do termo de execução cultural, bem como o acesso ao local de realização da ação cultural. Prestar informações ao órgão responsável pelo edital, por meio de relatório de execução do objeto. Se a prestação de informações em loco alterar esse item, porque a prefeitura, né, no caso a secretaria, ela pode fazer a prestação da execução, né, a conferência da execução em loco. Ela pode optar por isso. Aí você coloca lá esse termo de objeto, né, de execução do objeto, apresentando o prazo máximo, contando do término da vigência do termo de execução cultural. Aí vocês vão consultar o termo de execução que vocês assinaram, está descrito lá o prazo que vocês têm logo após o término de vigência do termo de vocês para prestar contas, tá, gente? Lembrando que a não prestação de contas, vocês ficam inadimplentes com a prefeitura. E aí, muito provavelmente, vocês não vão conseguir participar da próxima FENAB, tá? Então, tem que executar. Recebeu, tem que executar. Não só a PENAB, né? A CND, a certidão, né, positiva de débito, te impede de fazer várias outras coisas, né? Tanto o PENAB do Estado, quanto
lei federal, até às vezes algumas questões relativas à Secretaria de, sei lá, obras, né? Não sei. Então, é sempre bom lembrar que ficar positivado na prefeitura te impede de receber recurso de outras fontes, né? Públicas, né, no caso. Atender a qualquer solicitação regular feita pela secretaria a contar do recebimento da notificação. Então, se a secretaria achar que deve, ela vai te notificar para você prestar as devidas informações a respeito do seu objeto cultural. Divulgar nos meios de comunicação a informação de que a ação cultural aprovada é apoiada com recursos da Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, incluindo as marcas do governo federal, de acordo com as orientações técnicas do Manual de Aplicação de Marcas, divulgado pelo Ministério da Cultura, observando as vedações existentes nas leis, nos 3 meses que antecedem as eleições, na lei, no caso. Então, é o que a gente havia falado lá no começo dessa reunião, né? Que é importantíssimo todas as divulgações conter as logos do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura de Santa Luzia e do Governo Federal. Até porque faz parte da estratégia de divulgação de vocês, né? Que vocês colocaram no projeto. Não realizar despesas em data anterior ou posterior à vigência deste termo cultural, de execução cultural. Exatamente aquilo que a Flávia falou agora mais cedo um pouco, que não pode haver nenhum tipo de saque, nenhum tipo de movimentação da sua conta sem antes ter assinado o termo e sem antes realmente ter tido a prestação de serviço com a emissão de nota fiscal ou RPA. Guardar a documentação referente à prestação de informações e financeira pelo prazo de 5 anos, contando do fim da vigência deste termo de execução cultural. Não utilizar os recursos para finalidade diversa da estabelecida no projeto cultural. Encaminhar os documentos do novo dirigente, bem como nova ata de eleição ou termo de posse em caso de falecimento ou substituição de dirigente de entidade cultural, caso seja agente cultural pessoa jurídica. Só um minutinho que eu vou aprovar a entrada de mais alguém aqui. Prontinho. O agente cultural prestará contas à administração pública por meio da apresentação de relatório de objeto da execução cultural, no prazo de até 120 dias, a contar do fim da vigência deste termo de execução cultural. Ou seja, vocês têm 6 meses, né, para executar o projeto de vocês. O relatório de objeto da execução cultural deverá conter, né, comprovar que foram alcançados os resultados da ação cultural, conter a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, ter anexado os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como declarações de realização dos eventos, com registro fotográfico ou audiovisual, clipping de matérias jornalísticas, releases, folders, catálogos, panfletos, filipetas, bem como outros documentos pertinentes à execução do projeto. Então, pessoal, você vai fazer um relatório, vocês vão fazer o relatório do trabalho de vocês, anexando todas as informações que foram divulgadas por todos os meios que vocês divulgaram, seja por matérias de jornal, por print das redes sociais, sites de divulgação. Se vocês tiverem feito banners, vocês podem enviar foto dos banners, panfletos, vocês colocam panfletos junto, né?
e toda a descrição das ações desenvolvidas. Vocês têm que detalhar tudo que vocês fizeram e quais foram os resultados que essas ações alcançaram no, se foi esperado com relação aos objetivos de vocês. O agente público responsável pela análise do relatório de objeto de execução cultural deverá elaborar um parecer técnico em que concluirá pelo cumprimento integral do objeto ou pela suficiência do cumprimento parcial, devidamente justificada, e providenciará imediato encaminhamento do processo à autoridade julgadora. Pela necessidade de o agente cultural apresentar documentação complementar relativa ao cumprimento do objeto, ou pela necessidade do agente cultural apresentar relatório financeiro de execução cultural, caso considere os elementos contidos no relatório de objeto da execução e na documentação complementar insuficiente para demonstrar o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado. Exatamente aquilo que a Flávia falou agora, que vocês precisam juntar toda a documentação, ter tudo guardado, tudo monitorado direitinho, porque se a secretaria achar pertinente, vão te pedir o relatório financeiro. No caso desse edital e do edital número 3, a prestação de contas será apenas da execução, né? Você vai prestar contas apenas do que vocês executaram. Mas, se a secretaria achou que foi insuficiente, vocês vão precisar prestar contas de forma com relatório financeiro. Após o recebimento do processo pelo agente público, de que trata o item 7.2, a autoridade responsável pelo julgamento de prestação de informações poderá solicitar documentação complementar, aprovar sem ressalva a prestação de contas quando estiver convencida do cumprimento integral do objeto, aprovar com ressalvas a prestação de contas quando for comprovada a realização de ação cultural, mas verificada inadequação na execução do objeto ou na execução financeira sem má-fé. Rejeitar a prestação de contas total ou parcialmente e determinar uma das seguintes medidas: a devolução de recurso em valor proporcional à inexecução do objeto verificado, pagamento de multa nos termos do regulamento, suspensão da possibilidade de celebrar novo instrumento do regime próprio de fomento à cultura pelo prazo de 180 a 540 dias. O relatório financeiro da execução cultural será exigido independente da modalidade inicial de prestação de informação, em loco ou em relatório de execução do objeto, somente nas seguintes hipóteses. Então, o seu relatório financeiro será exigido apenas se, quando não estiver comprovado o cumprimento do objeto, observando os procedimentos previstos nos itens anteriores, ou quando for recebida pela administração pública denúncia de irregularidades na execução da ação cultural, mediante juízo de admissibilidade que avaliará os elementos fatídicos apresentados. Então, por isso, é sempre muito bom lembrar novamente que durante toda a sua execução do seu projeto, todos os recibos, todos os extratos, toda a movimentação bancária, tudo esteja devidamente guardado e catalogado bonitinho, com todas as descrições, para que vocês não se percam na hora de fazer a prestação de contas. O prazo para a apresentação do relatório financeiro da execução cultural será de 120 dias, contado o recebimento da notificação. Então, se vocês forem solicitados a apresentar o relatório financeiro, vocês têm 6 meses, contados da notificação, para apresentar o relatório financeiro de vocês, tá? Na hipótese de julgamento de prestação de informação apontar a necessidade de devolução de recurso, o agente cultural será notificado para que exerça
a opção por devolução parcial ou integral dos recursos ao erário, apresentação do plano de ação compensatória ou devolução parcial dos recursos ao erário, juntamente com a apresentação de plano de ações compensatórias. Então, vocês vão poder escolher entre devolver parcial ou integralmente, né, o recurso à administração pública, ou fazer, junto com eles, um plano de ação compensatória para mitigar os problemas que vocês tiveram com relação à prestação de contas. A gente fica aqui batendo na tecla de que essa capacitação é sobre execução, mas a gente fica falando muito a respeito da prestação de contas, porque a execução perfeita do seu trabalho vai te levar a uma prestação de contas mais tranquila, sem dor de cabeça. Então, a gente fala muito da prestação de contas porque a prestação de contas é a que é mais temida pelos agentes culturais, né? Então, assim, não tem tantos problemas quando você faz uma execução bem feita. A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do instrumento afasta a reprovação da prestação de informações desde que comprovada. Nos casos em que estiver caracterizada má-fé do agente cultural, será imediatamente exigida a devolução de recursos ao erário, vedada a aceitação de plano de ações compensatórias. No caso em que houver exigência de devolução do recurso ao erário, o agente cultural poderá solicitar o parcelamento do débito na forma e nas condições previstas na legislação. Para a prestação de contas de projetos culturais financiados com recurso público, não. Para a prestação de contas dos projetos culturais financiados com recurso público, em especial, projetos com valores acima de 200 mil, devem apresentar um relatório de objeto da execução cultural no prazo de até 120 dias, contados do fim da vigência do instrumento contratual. O relatório deve conter obrigatoriamente registro fotográfico, que são evidências culturais da realização do evento, incluindo fotos, apresentações, participação do público e materiais de divulgação. Declaração de realização, que são os relatos escritos que comprovem a execução do projeto conforme pactuado no contrato e comprovações fiscais. Recibo de pagamento, notas fiscais de serviços e materiais adquiridos e outros documentos contábeis que demonstrem a correta aplicação dos recursos. Mas não é o caso, né, de vocês, o projeto máximo é 58 mil, né? Aí não tem essa exigência, não. Alteração do termo de execução cultural. A alteração do termo de execução cultural será formalizada por meio de termo aditivo. A formalização do termo aditivo não será necessária nas seguintes hipóteses: a prorrogação de vigência realizada de ofício pela administração pública quando der causa ao atraso na liberação do recurso, e alteração do projeto sem modificação do valor global do instrumento e sem modificação substancial do objeto. Então, se por algum motivo vocês precisarem fazer alguma alteração no objeto, né, no projeto de vocês, e que isso não vai gerar nenhuma modificação do valor global, nem nenhuma modificação substancial do projeto, então vocês não precisam fazer um termo de aditivo que como seria a readequação do projeto. Na hipótese de prorrogação da vigência, o saldo de recurso será automaticamente mantido na conta a fim de viabilizar a continuidade da execução do objeto. As alterações do projeto, cujo escopo seja de no máximo 20% do valor total, poderão ser realizadas pelo agente cultural e comunicadas à administração pública em seguida, sem a necessidade de autorização prévia.
A aplicação de rendimentos de ativos financeiros em benefício do objeto do termo de execução cultural poderá ser realizada pelo agente cultural sem a necessidade de autorização prévia da administração pública. É o que a Flávia falou lá no começo, que os seus rendimentos, né, os rendimentos previstos na conta, poderão ser utilizados sem a prévia comunicação com a administração. Eu reforçar um pouquinho esse item 8.4 aí, que está dizendo, né? Por exemplo, você teve alguns fornecedores, você contratou, você conseguiu contratar mais barato, outro ficou um valor acima. Se esse valor não variar 20% do valor total, você pode executar sem necessidade de autorização prévia, mas depois você comunica à administração pública, olha, minha planilha sofreu essa variação aqui de 20%, né, mas eu executei todos os itens previstos, só teve uma mudança um pouco dos valores aqui que estavam inicialmente previstos, tá? Aí, não esqueçam, tá, de comunicar, gente. É bom fazer essa comunicação por e-mail, tá? Para ficar uma coisa bem documentada. Sim. E sempre que não respondido, comunicar novamente. Nas hipóteses de alterações em que não seja necessário termo aditivo, poderá ser realizado apostilamento. Titularidade de bens. Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da ação cultural fomentada serão de titularidade do agente cultural desde a data de sua aquisição. Então, se o projeto de vocês prevê aquisição de bens, será de titularidade do proponente, do agente cultural, tá? Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da ação cultural fomentada serão de titularidade do próprio agente cultural. Ou seja, gente, não pode vender, não, tá? É para ficar para você, tá? Para o proponente. Se o proponente for um grupo, né, um grupo sem CNPJ, é da responsabilidade do agente cultural que propôs o projeto, mas tem que ficar para o objeto específico, tá? Para servir ao grupo. Extinção do termo de execução cultural. O presente termo de execução cultural poderá ser extinto por decurso de prazo, extinto de comum acordo antes do prazo avançado, mediante termo de distrato, denunciado por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, ou rescindido por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe nas seguintes hipóteses: descumprimento injustificado da cláusula deste instrumento, irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas, violação da legislação aplicável, cometimento de falhas reiteradas na execução, má administração dos recursos públicos, constatação de falsidade ou fraude nas informações e documentos apresentados, não atendimento às recomendações ou determinação decorrente da fiscalização. Outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 dias da abertura de vista do processo. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurada tomada de contas especial, caso o valor relacionado à irregularidade não sejam devolvidas no prazo estabelecido pela administração pública. Outras situações relativas à extinção deste termo, não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento, poderão ser negociadas entre as partes ou, se for o caso, no termo de distrato. Monitoramento e controle de resultados. O monitoramento do projeto de execução cultural será realizado de forma sistemática e estruturada, garantindo o cumprimento das metas estabelecidas, o uso eficiente dos recursos, a qualidade das atividades desenvolvidas. Para isso, adotaremos as seguintes etapas: planejamento e definição de indicadores. Antes do início das atividades, serão definidos indicadores de desempenho que permitirão avaliar o progresso do projeto. Esses indicadores incluirão aspectos como alcance de público, qualidade das ações realizadas, cumprimento de prazos e gestão financeira. Acompanhamento contínuo durante a execução do projeto. Serão realizadas reuniões periódicas para acompanhar o desenvolvimento das atividades. Equipes serão designadas para registrar avanços, identificar desafios e propor soluções para eventuais dificuldades. Registros e documentação de todas as etapas do projeto serão devidamente registradas por meio de relatórios, atas de reunião, registro fotográfico e audiovisual, garantindo a transparência e a comprovação da execução. Então, esse item aqui, que é o item 11, é o item que vai te guiar pela boa execução do projeto, né? Lembrando sempre de fazer todas os registros do seu trabalho e colocar nos devidos locais de divulgação, rede social, jornal, conforme for descrito no seu projeto. Avaliação periódica. Ao longo do projeto, serão aplicadas avaliações periódicas para avaliar o impacto das ações realizadas. Essas avaliações envolverão questionários, feedbacks do público e análise dos resultados alcançados em relação às metas iniciais. Relatório final e prestação de contas ao término do projeto. Será elaborado um relatório final contendo uma análise detalhada dos resultados, desafios superados e impactos alcançados. Esse documento também será acompanhado da prestação de contas financeira, garantindo transparência e conformidade com as normas vigentes. Aí o termo de execução cultural acaba aqui, né, que tem a vigência com os devidos prazos, a publicação com a devida data e o foro. Aí os lados assinam o termo, né, o proponente e a secretaria assinam o termo e vocês podem executar o seu trabalho. Já assinaram isso, né, para poder receber o recurso. Pessoal, então, a gente fez essa leitura aqui com vocês, cuidadosos, que muita gente assina isso sem ler, né? E sem entender muito o que está assinando, né? As nuances, né? As implicações, né? As consequências de quem não executa ou não executa da forma que foi previamente proposta no projeto e aprovado, né? É muito interessante vocês agirem da seguinte forma, assim, enquanto vocês forem executar o projeto de vocês, tá? Vocês vejam lá, quando vocês preencheram o formulário de inscrição, vocês
descreveram o que ia ser esse projeto de vocês, vocês estabeleceram alguns objetivos, algumas metas, né? Vocês definiram um cronograma, a equipe do projeto, a planilha, a estratégia de divulgação, as medidas de acessibilidade, certo? Então, como que você vai executar o seu projeto? Você vai executar aquilo que você se propôs, né? Tentando alcançar as metas que vocês estabeleceram. E para alcançar as metas, vocês têm que criar estratégias para alcançar as metas. E para comprovar que aquelas metas foram alcançadas, vocês têm que criar registros e indicadores, né? Pode ser estimativa de público presente, por meio de fotos, vídeo, pode ser lista de presença. Como o caso de vocês são projetos de festivais, né? Então, eu acredito que estejam, as programações são variadas, mas tem apresentações artísticas, tantas apresentações, e aí vocês vão comprovar que as apresentações aconteceram, né? Se vocês contratar, estava previsto na planilha contratação de, por exemplo, de estrutura para o festival, né? Como palco, som, iluminação, alguma coisa desse tipo, né? Bom que se tenha pelo menos foto, registro, né? Desse palco, som, iluminação. É bom vocês, né, terem, quando vocês forem enviar um relatório, enviar todo o material de divulgação que vocês fizeram, tá, para esse projeto, comprovando que vocês utilizaram a marca corretamente, tá? Então, pode ser a arte que vocês publicaram nas redes sociais, ou cartaz, ou o folder, ou o que seja, né, que vocês tenham feito. Pode ser a própria rede social, que às vezes vocês vão criar uma rede social própria para o evento de vocês, e aí vocês também colocarem, e aí, às vezes, a meta de vocês está alcançar não sei quantas pessoas, e a própria rede social também tem métricas, né, indicadores que ajudam a gente ter essa noção se vocês conseguiram alcançar um determinado público, né? Então, assim, ter o cuidado de sempre tentar cumprir os objetivos que vocês pensaram, né? A programação, tentar cumprir as etapas todas do cronograma. Por exemplo, uma das atividades do meu trabalho é reunião de equipe. Registra a reunião de equipe, né? Uma ata, uma fotografia, data aquilo, diz o que foi resolvido naquela reunião, entendeu? Todas as atividades, se estiver previsto no cronograma, é interessante que você, de alguma forma, consiga comprovar no seu relatório de objeto, tá? Você execute. Então, sim, são dicas que a gente está passando, né? Tem seu projeto em mãos para você saber o que realmente você tem que executar nele, né? E não perder prazo, né, gente? Não perder prazo. Não deixar para marcar seu evento para daqui a 6 meses. Por quê? Pode acontecer um imprevisto, você não conseguir executar, e aí você não tem mais tempo para adiar. Aí você vai ter que pedir uma prorrogação de prazo. Evita esses transtornos, né? Tenta executar antes. Porque se acontecer alguma coisa, você adia por 15 dias, 10 dias, um mês que seja, mas você consegue realizar dentro do prazo dos 6 meses, tá? Que está estipulado lá no edital. Então, tem esses cuidados, tá? Pense bem,
cuide do seu projeto, porque um projeto bem executado, ele enriquece seu portfólio, né? A prefeitura, em contrapartida, e o público também ficam satisfeitos de ser parceiros num projeto como o de vocês. Vocês podem, no futuro, conseguir outros patrocinadores, além de recurso público, né? Quando você faz um evento bem feito, bem estruturado, bem divulgado, né? Bem pensado. Né? Não se esqueçam também das medidas de acessibilidade que vocês previram no projeto, tá? Vocês têm que comprovar que elas foram feitas. Então, se na planilha lá, por exemplo, ou se você falou que tem contratação de intérprete de Libras, tá? Esse intérprete tem que aparecer em foto, em registro de vídeo, em algum momento, tá? No pagamento também. Então, assim, tenham cuidado. Se vocês disseram também, por exemplo, que eu vou realizar meu festival num local que é acessível, que tem rampa, que tem banheiro adaptado. Então, registrem isso em foto, né? E para vocês colocarem depois no relatório de vocês, tá? Então, assim, são todos os detalhes que vocês falaram lá sobre o projeto, tá? Que vocês olhem com atenção e executem aquilo que vocês se propuseram, tá? Acrescenta, Maria? Oi? Acrescenta algo? Não, é tudo que a gente já vinha falando mesmo. O sucesso da execução de vocês vai garantir uma prestação de contas mais tranquila. A documentação de todos os passos nunca é demais, tá? Garantindo aí menos dor de cabeça para vocês durante toda a execução do trabalho, consequentemente, depois da prestação de contas, e vai facilitar com que vocês executem novos projetos para frente. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, que eu sei que devam existir muitos, que vocês já estão na fase de execução, né? Vocês podem, por favor, começar a fazê-las, as perguntas, porque a gente está aqui para ajudar vocês nesse momento. Pode ser particularidade aí do projeto de vocês, gente. Vocês têm alguma dúvida? Ou queiram alguma dica? Tem alguém já executando? Nem que seja a pré-produção? Todo mundo já recebeu o recurso? Vocês estão tudo de câmera fechada, sem microfone, então a gente não está vendo vocês, não. Às vezes estão fazendo assim, não tô nem, a gente não está vendo. Silêncio. Tem algum proponente aqui, gente, na sala? Ou vai todo mundo assistir depois? Quem aqui é proponente de projeto? Boa noite, eu sou proponente. Boa noite. Qual que é o seu projeto, Cristiano? O meu projeto é Santa Luzia Rock Fest, é um festival de rock. E você está previsto para executar como?
Você perguntou, nós ainda não recebemos, né, o recurso. Eu assinei o termo ontem, né, de execução, e o recurso ainda não foi repassado. Mas, na verdade, o meu planejamento é assim que o recurso for repassado, eu já vou começar a produção e fazer o festival, né, o mais breve que eu conseguir executar. Você tem experiência em fazer projeto com recurso público? Sim, tem experiência. Você já teve alguma dificuldade? Não, até então não. Estou tranquilo, mas estou aqui participando para aprender um pouco mais com vocês, né? E gosto sempre de estar me atualizando e sabendo, né, o que está acontecendo, seguir as orientações de vocês. Mas eu tenho uma certa experiência já fui contemplado, inclusive nos editais estaduais, eu fui contemplado também. Foram todos nessa área de evento? Não. Eu fui contemplado, trabalho também com audiovisual, né? E aí eu fui contemplado no audiovisual. Ah, sim, para Paulo Gustavo, né? Sim, Paulo Gustavo. E seu projeto foi bem pontuado? Oi, não entendi. Seu projeto foi bem avaliado? Sim, eu tirei uma boa nota. Teve alguma observação lá? Não, ele foi aprovado na íntegra. É porque, na verdade, sim, eu trabalho com eventos, né? Você perguntou, eu tenho experiência na produção de eventos também, sim. Entendi. Eu perguntei, gente, porque eu não sei se tem outras pessoas também que vão assistir depois, né? É interessante, não sei se todos, né, vocês tiverem curiosidade de pedir a ficha de análise, né? Todos tiveram curiosidade. Às vezes é interessante vocês terem acesso aos pareceres, porque os pareceristas que analisam o projeto de vocês, às vezes eles fazem algumas observações, propondo algumas melhorias, adaptações do projeto de vocês. Então, às vezes é interessante, né? Vocês terem, quem não teve acesso, solicitar o acesso para ver se tem esse parecer, né? E notar lá o que está sendo dado como dica, né, para melhoria, e possa seguir aquilo também, para melhorar o seu projeto, para, né, a sua execução ficar ainda melhor, tá? Mais alguém aqui é proponente? Flávia, Oi, tem uma dúvida. sim, No caso, o meu projeto foi aprovado como pessoa física, né? sim. Mas eu tenho empresa. Então, alguns serviços do meu projeto, a minha empresa mesmo, eu consigo prestar o serviço. Isso tem algum problema? Ou eu posso simplesmente prestar o serviço, tirar a nota fiscal normalmente? Como é que funciona essa questão? A sua empresa vai prestar serviço para o seu projeto. Isso. Isso? Desde que ela Isso. preste o serviço. Não tem problema nenhum, né? Prove que prestou o serviço, Ok. tá? Obrigado. Pessoal, assim, muito importante que vocês observem a questão do cronograma de vocês, tá? Que foi inicialmente previsto. Então, assim,
executem o máximo dentro do cronograma previsto, tá? E não deixa assim para muito depois fazer a prestação de contas, não. Por mais que esteja falando, né, que existe um prazo maior para prestar contas e tudo mais, mas assim, acabou de executar o projeto, vocês já podem fazer prestação de contas, né? Já É até podem, melhor que faça, né? né? Já podem encerrar isso e já resolver essa situação, porque, né, vocês estão assim numa fase que vai quase que emendar o ciclo 1 para o ciclo 2. Então, se vocês deixarem muito para depois, vai emendar um edital no outro, e aí vai fazer uma confusão louca. A dica é sigam, né, o cronograma. Quem puder adiantar, até adiante, né? Receber o recurso aí, já faça, né? Como os dois editais são de festival, não são, mulher? São, são de festival. Às vezes uma sugestão aí, né? Mas Santa Luzia é bem grande também, né? Dá para fazer muitos aí, porque deve ter uns que são na área periférica, outros na área central, né? É. O edital 1, por exemplo, ele pega a parte mais periférica, né? Assim, o tema mais periférico afro-mineiro. Escola indígena, né? E o outro, o O, 3, que são outros, né? Tipos de é, são tipos diferentes, apesar de terem o mesmo valor. Uhum. Raquel e Aramis, vocês não querem aparecer para a gente trocar uma ideia e falar um pouquinho do projeto de vocês, para a gente conhecer? Boa noite. Então, lá, Boa noite. Boa noite. É porque eu já peguei assim, depois da metade do encontro, uhum. né? Eu vou assistir a outra parte toda. É porque eu estava, inclusive, montando estrutura para contrapartida da Paulo Gustavo. Então, cheguei em cá, não tinha como acompanhar antes. Então, eu vou fazer uma contrapartida agora no dia 13. Uhum. Aí eu vou estar assistindo para estar colhendo mais informações. O que eu fiquei um pouco na dúvida é que eu vi eu acho que é Luciano o nome, a questão da prestação de contas, é porque eu não peguei o início. Ela é via relatório ou a gente tem que fazer já a prestação de contas já com notas, igual a gente faz, por exemplo, para a Lei Rouanet? Eu fiquei agora na dúvida. A gente explicou o seguinte, né, amigas, que você tem que ter um controle financeiro do seu projeto, tá? Você só pode fazer pagamento mediante ou cupom fiscal, uma RPA, uma nota. Não é que vai ser pedido isso na prestação de contas, mas mas pode ser pedido, tá? A prestação de contas desses editais 1 e 3, ele é do objeto. Mas se houver alguma denúncia do seu projeto, se o seu relatório de execução do objeto não for satisfatório, se não conseguir comprovar que você executou ele integralmente ou parcialmente de forma justificada, pode ser pedido seu relatório de execução financeira. Então, a gente sugeriu, você vai ver lá no início da nossa fala de hoje, a gente deu dicas, sabe, de como que você deve fazer, que não pode sacar o dinheiro, tá? Os pagamentos têm que ser feitos através de transferência ou PIX, para aquele fornecedor, né? Ou mesmo CPF, ou mesmo CNPJ da nota fiscal, do cupom fiscal, da RPA, tá?
Então, tem que ter uma organização financeira. Não é porque não tem a prestação de contas financeira que você não vai fazer o seu projeto ter essa organização, tá? Inclusive, tem que manter guardado essa documentação toda do seu projeto durante 5 anos, tá? Sexta-feira, nós temos a capacitação marcada só para falar de prestação de contas, tá? Hoje a gente está falando de execução, mas a gente fala um pouco de prestação de contas também hoje, porque o que você vai fazer na execução já tem que estar de acordo com o que a prestação de contas pede, né? Então, a gente já está dando dicas, assim, uma coisa ligando à outra, tá? Seu projeto é o quê? Do edital 1, de arte e cultura indígena. Ah, que legal. Bacana. E você já está... Vocês ainda não receberam, né? Não recebemos. Na verdade, ainda está no período de assinatura do termo de execução. Uhum. Até Hoje tive... fez uma leitura, né, comentada do termo de execução, para vocês entenderem um pouquinho como é que, né, deve ser essa execução e tudo, as implicâncias de, se não executar, o que acontece, né, dando dicas de como vocês devem fazer a execução, enfim. Aí, se você tiver pensar em alguma coisa aí de execução que você tenha dúvida, você queira compartilhar aqui com a gente? Não, assim, da execução não, porque eu tenho assim, uma certa experiência também de execução de eventos e festivais, sabe? Uhum. Da execução, assim, não. Eu fiquei mais na dúvida dessa questão da prestação de contas mesmo, mas como também vai ter, né, uma sexta-feira especificamente da prestação, Uhum. eu também vou ver depois, porque eu vou estar executando a contrapartida, né, de projeto da Paulo Gustavo, justamente às 20 horas, né, nessa sexta-feira. Eu vou ter que tá vendo a live depois. Mas tá tranquilo em relação assim, o termo de execução, como executar, isso aí tá bem tranquilo. Tá legal. Cecília e Marilene, vocês que chegaram por agora, nós falamos sobre, a gente está falando, né, sobre a execução do projeto. Se vocês não acompanharam de alguma forma, eu não prestei atenção, vocês me desculpem, não prestei atenção se vocês estiveram aqui antes e voltaram agora, ou se vocês estavam assistindo pelo YouTube e entraram na reunião agora. Mas se vocês tiverem também alguma dúvida, se vocês são proponentes, né, de algum dos projetos dos editais 1 ou 3, se vocês tiverem dúvida a respeito de como executar o projeto de vocês, tá? Vocês podem ficar à vontade também para falar. A gente está aqui para tirar a dúvida de vocês. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estou atrasada mesmo, tá? Porque eu estava trabalhando. Eu enviei um e-mail lá para a Secretaria de Cultura, na verdade, porque eu tô ainda preparando um espetáculo. Eu queria saber de vocês se tem, né, uma prorrogação ou não, qual tá sendo esse tempo, né, e qual o procedimento que nós temos que fazer, que ainda está para terminar de completar o projeto. Vocês podem me falar? Sim, desculpa o atraso, mas eu queria saber. Seu projeto é do PENAB? É o meu... É isso. Porque da PENAB a gente nem repassou recurso ainda. Ô, Mari. Oi, gente, boa noite. Licença, eu estava acompanhando pelo YouTube, mas caiu, eu entrei aqui pelo Meet. É porque, Mari, a gente tá falando referente à PENAB de agora, e não à prestação da Paulo Gustavo, entendeu? Ah, entendi. Desculpa, então. Pensei que era... Não, tudo bem. Tranquilo.
Olha, inicialmente eu tinha ficado meio confusa quanto essa nova categoria, né? Que é festival. E aí eu tinha ficado sem entender, assim, nossa, então, peraí, já que aprovou, vou ter que planejar um festival, porque eu fui contemplada no festival teatral, né? Então eu vou trazer um grupo, e aí depois que eu entendi que é um festival, então já tenho, já fiz os outros convites para os outros artistas que vão compor, e aí, né, se eu estou errada, me corrijam, mas eu entendi que eu tenho que fazer cuidar da infraestrutura do festival, cuidar da divulgação, né, fazer esse trabalho mesmo, enquanto proponente de um festival de teatro em Santa Luzia. É isso? Isso. Então, eu não conheço o projeto, né? Tem que ver como é que ele foi aprovado. Você propôs o seu projeto, você tem que executar da forma que ele foi aprovado. Pois é, gente. Aí agora que eu precisava da ajuda de vocês para entender, porque ele foi aprovado como um espetáculo do qual eu participo. E aí a gente faria esse espetáculo na Praça da Juventude. Só que eu acho que seria muito mais rico para a cidade se eu pudesse trazer outros artistas, sabe? Mesmo que eu não tenha especificado lá. E aí agora eu tô confusa. A Ai, sua planilha é. fez a previsão do valor total do edital? Fez. A gente deixou, na verdade, um pouco para caso desse algum problema técnico, né? Assim, mas a gente não fechou em 58 mil, a gente fechou em 45 e pouco, eu acho. Então, porque aí você tá falando que você quer mudar seu projeto, né? Na verdade, não, assim, eu só queria mesmo entender, porque quando eu li festival, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque não teve nenhum suplente, eu fui a única aprovada, e não teve ninguém abaixo de mim. Aí eu fiquei pensando assim, aí entrei nessa, ainda bem que estou tendo essa oportunidade de conversar com vocês, porque eu conversei com outros amigos artistas que também aprovaram, para entender se eu fizesse só o meu, tava certo, porque é isso, quando a gente fala festival, a gente entende que não é um espetáculo só, né? São várias pessoas. Pelo menos eu entendo que festival gastronômico não vai ter uma cozinha, vão ter várias culinárias diferentes. Mas, assim, claro, posso fazer esse espetáculo, mas penso na cidade também, sabe? Não, eu entendi seu ponto, teve sua preocupação. Só que o seu projeto foi aprovado desse jeito. E aí, se você quiser alterar, que aí vai demandar uma alteração, né? Que eu acho que é substancial. Aí você teria que pedir. Acho que ela tem que reunir com a equipe de monitoramento mesmo, né, do projeto. Acho que vai ter que pedir com reversão, porque aí quer trazer outras coisas. Inclusive adequada à planilha orçamentária, né? Porque você executa exatamente aquilo que você foi aprovada, né? Se você teve seu projeto aprovado dessa maneira, para ser uma apresentação, tecnicamente você tem que apresentar isso, você tem que executar isso e prestar contas disso. E se você tem que fazer uma modificação do seu objeto, você precisa se reunir com a secretaria, com a equipe de monitoramento de projeto, para poder fazer uma readequação do seu trabalho. Sim, mas aí é porque eu nunca me ocorreu. Eu consigo fazer essa, vamos dizer assim, contraproposta e ser aceita ou não. Mas se eu não for aceita, eu perco o objeto ou não? Não, seu projeto não foi aprovado? Foi. Então, não. Legal. É porque eu penso assim, eu queria. É porque quando eu pensei em festival, eu falei, nossa, eu moro aqui em Santa Luzia tem 22 anos, eu nunca vi um festival de teatro aqui. E aí eu pensei, nossa, eu tenho um amigo palhaço que pode fazer uma intervenção, eu tenho uma amiga do circo, e aí eu fui pensando assim, nossa, que legal.
Mas que bom que eu estou tendo a oportunidade de conversar com vocês. Que aí eu entro em contato com a equipe, né? Monto um documento e converso também, né? Sim, Pois é, eu acho que aí você deve procurar mesmo a secretaria e conversar sobre, ver, né, como é que você pode fazer essa operação aí. Mas até você não porque o vai edital, perder, né? o Você edital traz a definição do festival, né? Então tem que ser, também tem que cumprir os requisitos do edital. Não adianta sair muito disso. Mas procura a secretaria, sim, para poder se informar o que deve ser feito com relação ao monitoramento do seu trabalho. Tá bom, meninas, muito obrigada. nada. Ah, tá. A Raquel também é proponente? Marilene disse que não participou da PNAB. É. Deve ter muita gente executando Paulo Gustavo ainda também, né? É, porque o Algumas... prazo é até agora, final de junho, né? Então a Aham. galera tá correndo, assim, para conseguir prestar conta direitinho. A Raquel apareceu. Ei, Raquel. Olá, gente. Tudo bem? Eu sou Tudo jóia. proponente, sim. Eu sou do grupo cultural Tambor de Família. Então, a nossa proposição é um festival também. Vai ser mais para o final do ano. Mas aí você viu que o prazo são 6 meses, né? Sim, uhum, sim. Dentro do nosso cronograma lá, foi colocado que vai ser entre setembro e novembro, que é a nossa data. A gente vai fazer numa escola, então a gente já tem uma data na escola, entendeu? Entendi. Você já executou o projeto? Hã? Você já executou algum projeto antes? Não, é a primeira vez. Primeiro projeto. É, A gente já tem, o nosso grupo já tem muitos anos, tem mais de 18 anos, entendeu? Mas é a primeira vez, é o primeiro projeto que a gente vai executar. Ah, legal. você está desde o início aqui da live Sim, de hoje? sim. Tá. Uhum. Estava desde o início, eu li o documento todo também. Você teve alguma dúvida do que a gente falou? Não, nenhuma dúvida. Está Tá. tranquilo para mim. Então, aí só para reforçar, você ficar bem atento na hora de movimentar a conta, tá? Uhum. Pagamento do pessoal, Sim, sim, valores tem que bater, tá, Raquel? Para sim. depois você comprovar a movimentação, Uhum. tá? Isso aí eu entendi perfeitamente Tá. como que é feito, né? Que a gente tem que fazer Como vocês são um grupo, uma planilha, né? Anotar tudo é bom. tintim por tintim, que Vocês aí são, depois fica mais fácil, né? vocês são um grupo sem CNPJ? Não temos CNPJ ainda. Uhum. Mas é bom assim, botar mais gente para estar com vocês no projeto, né? Para ajudar a acompanhar essa parte. A gente tem já algumas pessoas que estão nos ajudando. Uhum, legal. Eu vou compartilhar aqui, só um minutinho, o do edital 3.
só para ficar claro a respeito do que diz o anexo 1, sabe? Que é a categoria de apoio, que são os vários festivais que está inserido o da Sicília, imagino eu, né? Que é o de artes performáticas. Não, dela é teatro, né? Falou. Artes performáticas. Isso, teatro. Teatro que tá aí no edital. O Festival de Artes Performáticas terá como objeto a valorização do artista local e o incentivo à produção de arte performática em Santa Luzia. Para efeitos deste edital, a arte performática é entendida como uma forma de arte que utiliza o corpo do artista como principal veículo de expressão, através de ações realizadas em público ou registradas em vídeo e fotografia. Essa forma de arte explora a interatividade com o público, desafiando as convenções tradicionais de artes, incentivando reflexão sobre o contexto da arte e da sociedade. A arte performática é um termo que engloba diversas atividades artísticas, incluindo happenings, artes do corpo, ações, eventos e intervenções que se afastam da estrutura tradicional ou convencional do teatro, explorando novas formas de expressão e criação. A performance diferencia do teatro tradicional pela sua rejeição de uma narrativa clara, pela utilização de estruturas aleatórias e pelo apelo direto ao público. A arte performática tem como característica ações ao vivo, interações com o público, registro efêmero e linguagem híbrida. Então, eu não conheço o projeto, né? Não sei qual foi a proposta dele, mas é interessante você buscar o apoio mesmo da equipe da secretaria para te orientar melhor com relação a essa execução do seu trabalho. Dela é festival de teatro, Maria. Ah, sim, é de teatro. É o mesmo termo, né? A valorização do artista local ligado ao segmento do teatro. Para efeito deste edital, o termo teatro é entendido como forma de arte envolvendo atores que interpretam personagens diante de um público. O teatro é utilizado para contar histórias, explorar temas e provocar emoções e reflexões nos espectadores. Aí tem os gêneros, né, que é a leitura dramática, o teatro tradicional, teatro infantil, musical, interativo, monólogo, teatro de rua, teatro lambe-lambe, o teatro de fantoche, marionete e o teatro sombra. Então, aí, o que falam lá no edital? Que o termo festival será entendido como sendo um programa de produção e realização de um conjunto de ações, apresentações, eventos e ou espetáculos culturais alinhados a um determinado tema, no seu caso, teatro, né? Produzidos em um ou mais dias, podendo ou não ter caráter competitivo. Tá? E aí, Sim. Oi? Sim, entendi. Pois é, eu tô pensando agora, não sei se vocês sabem me responder essa pergunta. Que no meu edital eu escrevo que que eu vou utilizar do espaço da Praça da Juventude, sabe? No Cristina A. E aí eu preciso de um alvará, né, para fazer esse evento lá. Não sei te falar.
Não, tudo bem. Eu acho que eu preciso de um alvará, porque é praça pública, né? Mesmo que eu tenha aprovado um projeto, eu preciso ter, porque, se, por exemplo, né, tiver alguma denúncia para que vá policial, eu preciso apresentar esse documento, mas tudo bem, eu sei que ele existe, mas era só para saber mesmo. Eu acho que aí você tem que ver aí, porque cada prefeitura de um jeito, né? Eu não sei se Santa Luzia como é que é. Tem prefeitura que não pede alvará para artista de rua, né? Mas aí, para eventos, talvez peça. Aí eu não vou saber te orientar. Aí você procura a secretaria, porque aí você vê essa sua dúvida, né, em relação se vai ter necessidade ou não de você modificar um pouco a programação do festival, ou se está ok do jeito que você apresentou, né? Você vê e procura a secretaria. Beleza, Flávia, muito obrigada. Gente, eu vou pedir desculpa para sair da reunião, eu tenho que apresentar um trabalho agora, mas eu agradeço muito a vocês pela escuta, viu? Tá ok. Imagina. Espero que a gente se encontre. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, mais alguma questão que vocês queiram abordar? De qualquer forma, também, sexta-feira a gente vai se encontrar de novo, né? Se porventura vocês tiverem, né, vocês vão ter um tempo para pensar aí também, que às vezes não surge a pergunta agora, mas aí até sexta-feira vocês tragam suas perguntas também, né? Para a gente poder ajudar vocês no que a gente puder, né? Que a gente conseguir aqui dar esse suporte para vocês, a gente vai estar à disposição, tá? Imagino que o medo do pessoal seja mesmo prestação de contas. Imagino que, assim, muitas pessoas que estão aqui talvez estejam executando o projeto pela segunda, terceira vez, né? Que não seja uma grande surpresa a execução, mas tem um exemplo, né? Igual a Raquel, o primeiro projeto dela aprovado, e muitas dúvidas talvez surgirão nesse caminho. Então, assim, o quanto a gente puder ajudar, né? Estamos aqui para isso. E sexta-feira, que eu sei que terão muitas dúvidas, imagino. Gente, também vocês podem preparar aí, venham com suas perguntas, venham com as dúvidas que vocês já tiverem passado, né? Com alguma coisa que vocês estejam passando, que não queiram replicar na PENAB, para não repetir nada. Então, estamos aí para ajudar vocês com o que vocês precisarem. Com certeza, e eu agradeço demais, tá? Eu ouvi tudo aqui, a reunião, e tendo dúvida, eu vou com certeza perguntar, tá? Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece a paciência e o comparecimento de vocês. A reunião vai ficar gravada, né? Também vamos passar o link dessa reunião para a secretaria, né? Para o caso disponibilizar para vocês, e também vai ficar no YouTube, caso vocês queiram assistir por lá. For mais fácil, né? Eu também queria dar uma informação aqui, que teve gente que já falou que não vai poder estar na sexta, né? Mas se vocês quiserem deixar perguntas já para a gente
responder para vocês na sexta, vocês podiam encaminhar por e-mail. É o penab@santaluzia.mg.gov.br, tá? Vou deixar aqui no chat, porque aí a gente aproveita e tira essa dúvida de vocês. Fica gravado, né? Aí o assunto vai ser prestação de contas, tá? É isso. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Por enquanto, eu não tenho mais nenhuma, não. Certamente vai surgir. Maria, o caso mostrar o manual de marca. Você consegue compartilhar aí? Eu deixei acesso aqui. Uhum. Vou dar um zoom menos, só para eu ter noção de onde as coisas estão direito. Então é isso. Naquele site que está disponível aí no chat, vai te encaminhar para o site do Gov. E nesse site do Gov tem. Vou mostrar para vocês antes, para vocês darem uma olhadinha como é. Tá? Só para vocês não ficarem perdidos no site. Esse é o site do Ministério da Cultura, na aba do Ministério da Cultura, que tem a parte de identidade visual, ciclo 1, tá bom? Aí tem aqui as marcas, o manual de uso da marca da Lei Aldir Blanc, e tem as logos e suas versões, tá? Aí tem aqui a versão horizontal, que é a versão CMYK, que é ciano, magenta, yellow e black, né? Tem o fundo especial e tem, tá vendo? O fundo especial preferencial. Então, se for usar o logo vertical com fundo especial, prefira usar essa aqui. Tem a versão RGB, da Red, Green and Blue, né? Que é a versão. São versões coloridas da marca, gente. Só que uma está com uma paleta de cor mais extensa do que a outra. Tem uma versão horizontal com fundo especial, a vertical com fundo especial preferencial. Tem a versão negativa e a versão positiva, que é a preta no fundo branco e o branco no fundo preto. Tá? Aí eu vou abrir o manual de marcas, que é para vocês saberem como faz a aplicação dessas logos no seu material gráfico. Aqui. Você vai clicar naquele manual de marcas, vai abrir esse PDF aqui, que é o Manual de Uso de Marcas da Política Nacional Aldir Blanc, que fomenta a cultura. Esse manual é de abril de 2025, tá? E aqui tem a marca completa, que é utilizada no material da PENAB, né? Tá vendo? Ela é coloridinha, bonitinha. E aqui tem todo o passo a passo. Projeto viabilizado pela PENAB deve conter suas marcas e a assinatura do Ministério da Cultura, acompanhada da marca do governo federal.
como estipulada neste manual. Aqui tem a marca da Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo Federal. A marca poderá ser aplicada de duas formas na peça de comunicação. Preferencialmente, deve ser aplicada isolada do bloco de marcas e, nesse caso, relacionada a qualquer dos cantos superiores ou topo da peça, ganhando maior destaque. Aqui, ó. Isolada do bloco. A Aldir Blanc fica no canto superior e as demais marcas, né? Prefeitura Santa Luzia, Secretaria de Cultura, Governo, Ministério da Educação, ó, da Cultura, Governo Federal. Então, tá vendo? A Aldir Blanc pode ficar tanto no topo, à esquerda, à direita ou ao centro. A segunda forma de aplicar, caso não seja possível, deve estar relacionada ao bloco de marcas, sempre ao lado de Ministério da Cultura, Governo Federal, separada por um traço, independentemente da quantidade de outras marcas participantes, como apoio, patrocínio, etc. Projeto. Esse é o 2, a forma 2 de aplicar relacionada ao bloco de marcas. Então, o mais importante sempre fica à direita, abaixo à direita. Tá? Então, aqui, ó, apoio é menos importante que o patrocínio, que é menos importante que a realização. Então, se você tiver apoio no seu projeto, você vai colocar de acordo com o que está apoiando mais, ou que estão apoiando menos, para o que está apoiando mais. E abaixo, patrocínio, o que está patrocinando menos, para o que está patrocinando mais, e a realização, Aldir Blanc, / Ministério da Cultura, Governo Federal. Tá bom? Tá vendo uma barrinha aqui que ele falou para separar por trás. Tem uma barrinha aqui e aqui tem outra barrinha, ó, se você for fazer nos blocos verticais. Do vertical é do menor para o maior nesse sentido: apoio, patrocínio, realização. Aí aqui nessa página 7 fala onde posicionar. Peça do projeto. Peças gráficas como livro, catálogos, cartilhas e livretos. Preferencialmente na parte interna da capa ou na página de apresentação e também na contracapa. Revistas, jornaletes e periódicos, junto ao expediente. Programa e programetes para rádio, durante a locução e no final das peças pré-gravadas, né? Espetáculos artísticos em geral, a locução de apresentação e ou encadernamento, caso haja. Importante seguir as regras de aplicação isoladas ou não do bloco de marca, como consta no manual. Gente, isso é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante para veicular a marca do recurso que vocês estão recebendo. E tem um manual, né? Então é importante segui-lo. Caso vocês façam filmes, documentários, animações, vídeos, vinhetas, programas de televisão e demais obras de audiovisual, o local preferencial das logos fica nos créditos iniciais da obra audiovisual, tá? Os agentes culturais selecionados nos editais de fomento à cultura devem indicar: a. Em realização, Política Nacional de Blanc de Fomento à Cultura, ao lado da assinatura conjunta do Ministério da Cultura, Governo Federal, fechando o bloco de marcas à extrema-direita, seguir essa e outras orientações presentes neste manual, bem como a logomarca, quando houver, do seu próprio projeto, espaço, cultura / coletivo. Então,
o mais importante sempre à direita. Então, sempre na extrema-direita, o importante fica mais à direita possível. Em apoio às logomarcas do Estado, Distrito Federal ou município e outros parceiros. Em patrocínio, as logomarcas de eventuais patrocinadores. D. A marca política nacional Aldir Blanc que fomenta a cultura não deve, em hipótese alguma, pertencer a grupos menores como apoio, patrocínio, realização, etc. Tá? Isso é muito importante. Lembrando que a marca da PNAB deve ficar no topo, quando possível. Regras para a aplicação da marca. Aí tem aqui a marca completa em CMYK, tanto ela na horizontal quanto ela na vertical. Orientações de uso. Aqui a versão monocromática, tá? Que é a positiva, que ela é toda. Quando você vai usar um fundo branco, você pode usar a colorida, mas também pode ser usada no fundo branco a versão monocromática, sem problema algum. Quando você vai usar um fundo preto, um fundo mais escuro, você vai usar uma versão negativa, que é a versão em branco da marca. Está disponível naquele site para ser baixado. Aqui, ó, as aplicações em fundos coloridos. A versão especial em fundo preto. E aqui tem as regras assim da caixa de proteção da área de não interferência. Você tem que dar uns espaçamentos da logo, né, entre outras logos, para que não haja conflito, principalmente em horas de impressão. Aí tem um limite de redução, o quanto é permitido você reduzir a marca. A redução máxima permitida é de 128 pixels da horizontal e 91 pixels da vertical, ou de 3,2 centímetros, se você for trabalhar com centímetros, ou 4,5 centímetros, para quem for trabalhar com centímetros na horizontal. Eu não sei como vocês propuseram esse material gráfico de vocês, se vocês colocaram um design para fazer, se vocês mesmos fazer as peças gráficas, se tem designer para fazer, né, pede para se atentar a essas regras, envia o manual para eles, que essas regras precisam ser atendidas. Aí tem aqui a paleta de cores, né, da Política Nacional de Blanc, e os usos indevidos. Vocês não podem aplicar dessa forma de jeito nenhum. Trocar as cores, inclinar ângulo, esticar a logo, colocar num fundo mais transparente. Vocês não podem fazer isso de jeito nenhum. Colocar a Política Nacional de Fomento da Cultura Aldir Blanc, tudo junto, colocar em um quadro, um retângulo, né, marcado, marcar as bordas das letras, vocês não podem fazer nada disso. Colocar em um fundo colorido assim, não pode. Então, é basicamente isso. É um livreto básico de 22 páginas, não é difícil de difícil entendimento, mas são regras que a gente precisa se atentar, principalmente no que se refere à aplicação das marcas, tá vendo, gente? Não esquecer nunca de que a marca da Pinaba precisa ficar, quando possível, e fazer o máximo para que isso seja possível, acima do encarte, do folheto, da arte digital e a aplicação da logo do Ministério da Cultura e do Governo Federal à extrema-direita do folheto, tá bom?
Quanto a isso, alguma dúvida? Quanto a essa questão, é, eu tinha até perguntado para o Cássio, talvez seja por isso que ele pediu para colocar isso aí, que uma das dúvidas que eu tinha era com relação a isso, com relação às marcas, tá? Uhum. Então, bacana saber desse material aí. E eu trabalho com design, tá? Uhum. E as nossas peças eu mesmo que vou produzir. Então, essa Ótimo. orientação é de extrema necessidade. Muito obrigado. Todos os projetos que vocês forem realizar, seja de fomento advindo do governo federal, seja de fomento advindo do governo do estado ou do município, vocês precisam saber que precisa ter obedecer à aplicação das marcas, Uhum, tá? sim, Porque é a realização de projeto com verba pública, né? Então, você tem que fazer a aplicação das marcas. Se você uhum, tiver um projeto com apoio, patrocínio, tudo também tem que saber como aplicar. sim. Muito boa, sim. Muito boa essa explicação. Valeu. Espero ter ajudado. Vocês copiaram direitinho o site, gente? Tá fácil para vocês Aham, acessarem? sim, sim, para mim, sim. Tá, Beleza. tá ótimo, então. Então é isso, pessoal. Por hoje nós vamos concluir o nosso encontro e esperamos vocês na sexta-feira, no mesmo horário, 19h30, tá? E a gente se estende até no máximo 21h30, tá? Agradeço a presença dos que estiveram aqui até agora conosco, dos que passaram por aqui, né? Espero que os outros que não puderam comparecer, que possam assistir o vídeo depois, que vai ficar lá disponível no nosso canal do YouTube, tá? No nosso canal do YouTube, vocês procurem lá, Coletivo Consultoria, tá? Já está lá disponível, e aí é fácil vocês identificarem com a descrição do vídeo, tá bom? Um E abraço. para quem não puder comparecer e tiver dúvida a respeito de prestação de contas, encaminhar o e-mail para o endereço que a Flávia já colocou no chat aí, que é penab@santaluzia.mg.gov.br. Isso. Boa noite para todos e todas. Que vocês Boa tenham um noite. bom descanso e até sexta-feira, gente. Até, pessoal. Até, Tchau, até. tchau. Tchau.